Estamos a dar início hoje ao nosso quarto dia de trabalho no âmbito do curso Memória e Pós-Colonialismo, uma associação do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e da Brutéria, a quem agradecemos todo o acolhimento e toda a intenção e sempre o diálogo com que nos recebeu. E o espaço e toda a tecnologia que importa hoje em dia este tipo de cursos. Hoje vamos dar início à sessão, ao quarto dia, com uma comunicação do António Pinto Ribeiro, Afropolitanismo, e depois estará em conversa com a Zia Soares, que já ali está a ver-nos, e de seguida teremos o Padre Francisco Martins também a dar-nos uma comunicação sobre racismos e textos bíblicos. Eu passo então a apresentar o António Pinto Ribeiro. O António Pinto Ribeiro, que toda a gente aqui na sala conhece, eventualmente não carece de apresentação, é neste momento investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e é um programador cultural, curador, etc., como bem sabem. Foi diretor artístico e curador responsável em várias instituições culturais portuguesas, nomeadamente a Culturgest e os programas do Próximo Futuro e outros na Fundação Calouste Gulbenkian. E tem sido comissário de várias exposições, nomeadamente aqui também para a Brutéria, mas talvez destacasse aqui em Lisboa, a Lisboa Capital Ibero-Americana de 2017, que foi de facto um grande programa cultural na cidade de Lisboa, organizado e programado pelo António Pinto Ribeiro. Os seus interesses de investigação são conhecidos e muito vastos, vão desde a filosofia à museologia, às artes visuais em geral, mas também as artes performativas, muito em particular, e destacaria alguns livros de autor do António Pinto Ribeiro, todos bastante recentes, Peut-on décoloniser les musées, portanto, Podemos Descolonizar os Museus, de 2019, África, os Quatro Rios, a representação da África através da literatura de viagens europeia e norte-americana, de 2017, a organização de 2 volumes muito importantes no âmbito da Lisboa Capital, O Desejo de Viver em Comum, e finalmente o livro que está a sair, e é um privilégio tê-lo aqui na mão, acabou de sair, está já à venda nas livrarias, Novo Mundo, Arte Contemporânea no Tempo da Pós-Memória. Portanto, tem tudo a ver com o nosso curso, exatamente o que é este espaço da pós-memória e a arte contemporânea, como é que se coloca nele. O António Pinto Ribeiro vai-nos falar hoje da questão do afropolitanismo, que é uma palavra que tem estado a preencher grande parte do espaço público e do espaço artístico. António, muito obrigada. Espera aí. Boa tarde aos que estão presentes e aos que estão em streaming. Há 3 anos, em frente à Igreja São Roque, eu e o Padre Francisco Mota estivemos a discutir sobre programação cultural, pós-colonialismo, arte contemporânea e hospitalidade. E uma das questões prementes nessa conversa muito informal era o que fazer no futuro edifício da Brutéria que ia abrir, onde nós estamos hoje. E, de facto, há 3 anos estamos aqui, com enorme contentamento da minha parte, e creio que das pessoas que nos estão a seguir, e, portanto, queria agradecer ao Francisco, à Brutéria e a todos os presentes que aqui estão, e, naturalmente, ao Memoir, do qual tenho um enorme prazer de fazer parte. Este seminário, como já disse a Margarida, será dividido em 2 partes, uma primeira, uma introdução à questão dos afropolitanos, e uma segunda parte em que teremos uma conversa entre mim e a Zia Soares e, finalmente, um pequeno momento, como temos tido, para algum debate com as pessoas. Afropolitano na versão francesa, ou Afropean na versão inglesa, ou ainda Afro-europeu em português, são vocábulos que fazem parte de uma família muito mais vasta, onde se pode também incluir panafricanismo ou afrotopia, um conceito da sul-africana Ruth Simbal, e que foi desenvolvido muito recentemente por Felwine Sarr, o autor do famoso relatório com a historiadora francesa,
sobre a devolução das obras aos países originários onde as obras de arte foram trazidas para a Europa. Ele é sobretudo conhecido sobre isso, mas é também um grande economista e um grande pensador. Foi ele que desenvolveu o termo afrotopia e a este termo, ou a este conjunto de termos, podemos ainda acrescentar, embora tenham surgido há muito mais tempo, negritude, panafricanismo e mais recentemente afro-europeu e até muito mais recentemente afro-português. Foi um termo inventado por Vítor Valenciano para definir um determinado género musical produzido em Portugal nos últimos 10, 15 anos. Temos assim uma constelação de termos que têm como particularidade o terem sido criados, à exceção do termo criado por Vítor, terem sido criados por africanos a viverem em África ou nas diásporas ou por autores das Antilhas. Tem como particularidades que o primeiro termo, o radical afro, remete de imediato para a África, antes do segundo termo, que remete para a metrópole ou para a Europa. Devemos ainda reconhecê-los como próprios do pós-colonialismo, quer no seu sentido histórico, quer cultural, ainda que alguns tenham surgido antes das obras que teorizaram este conceito. São termos a que nos atrevemos a sugerir que possam constituir uma terminologia que evoca o programa do filósofo congolês Valentin Mudimbe, que, designando os cânones dos textos ocidentais, designava como a biblioteca colonial. Face a esta biblioteca colonial, constituída por pensadores ou textos de Hegel, Hume, Rousseau, etc., ele propõe, ou contrapropõe, a constituição de uma biblioteca descolonial. Ora, estes termos que acabo de referir são termos que, à sua medida, podem ser ou podem constituir a base, não de uma biblioteca, mas de uma terminologia pós-colonial, e chamava um bocadinho a atenção para esta emergência destes termos que acontece hoje em dia. O termo afropolitano é uma invenção recente, foi criado em 2005 por Tahir Serrazi, num artigo famoso chamado Bye Bye Babar, ou o subtítulo What is an Afropolitan? E definia o afropolitano como o africano possuidor de uma identidade e de uma sensibilidade urbanas e africanas. O termo vai ser disseminado pelos grandes capitais franceses através de múltiplos artigos. E depois também no interior da própria África, às cidades mais, digamos, menos centralizadoras da África. Praticamente em simultâneo, o filósofo Achille Mbembe pega neste mesmo termo e torna um conceito operativo que produz uma ruptura com a história tradicional dos estudos africanos, no que dizia respeito à procura de uma essencialidade africana que conduziria à emancipação dos povos. Face a esta ideia de uma essencialidade, o Achille Mbembe diz que isso não faz sentido nenhum e, portanto, temos que recusar esta ideia, entre outras, do pan-africanismo e dessa essencialidade, e vamos avançar para outro tipo de procura de identidades. O Achille Mbembe utilizou este termo, afropolitano, para definir as diásporas africanas na Europa e nos Estados Unidos da América, a produção literária, a moda, as artes visuais, o cinema, produzido nestas mesmas diásporas ou em África, em ambientes cosmopolitas que reivindicam um cosmopolitismo transcultural e uma circulação assídua e afirmativa dos africanos e das suas ideias e produções culturais entre a Europa e a África e vice-versa. As suas qualidades imediatas são a força da sua clareza ao identificar uma determinada realidade, qualidade esta, determinante, que surge do interior do pensamento africano e de uma epistemologia em constituição africana. No continente subsaariano, este termo está muito associado ao cinema de Nollywood, produzido essencialmente na Nigéria, e ao afrofuturismo, nomeadamente por via da banda desenhada e do cinema de ficção científica, produzidos na África do Sul, mas também no Congo e na costa oeste de África. Há também um conjunto de autores que podemos incluir nesta definição da Achille Mbembe, nomeadamente Teju Cole, que é um norte-americano, mas de ascendência nigeriana, aliás, felizmente já traduzido entre nós, e ver-se-á que este conceito afropolitano
tem é um significado bastante flutuante. E, conforme utilizamos em África, nos Estados Unidos ou nas cidades europeias, ele tem variações e múltiplos significados. Esta é, aliás, uma da riqueza do termo. Esta fragilidade, ao mesmo tempo, entre esta poderosa potência do termo e a sua fragilidade, que podemos equacionar o quão importante é hoje o recurso à definição do afropolitano. Encontramos, naquilo que respeita à fragilidade, encontramos-la na obra do John Pitts, Afropean, Notes from Black Europe, que, sendo um conjunto de ensaios, ou melhor, uma descrição de viagens do continente europeu em busca da presença africana na Europa, questionando o legado e a presença na Europa, e, ao mesmo tempo, a intenção de entender os processos de inclusão e exclusão, não apenas do ponto de vista racial ou étnico, mas também do ponto de vista de classe. Mas tem um problema, é que não problematiza a questão da memória, das memórias e tampouco das pós-memórias. Nesta narrativa, o Afropean aparece mais como um efeito, um episódio e um fenómeno relativamente recente, contornado de algum glamour e uma dimensão muito trendy. Mas na sua flutuação significante também está a sua potência, como dizia há pouco, porque no afro-europeu encontramos também toda uma outra densidade e operacionalidade conceptual, onde as diversas memórias são determinantes no entendimento da relação de África e dos africanos com a Europa e com os europeus. O afropolitano, ou afro-europeu em português, tem esta outra densidade. Uma história está associada a memórias de deslocação, trauma em alguns casos, sucessos noutros casos, e podemos dar-lhe a existência a partir dos anos 20 a.C., em Roma, até Lisboa, 2021. A obra de Olivetti, Hotel, African Europeans and Untold History, é a autora que se recomenda ler para conhecer este processo, segundo a qual a presença de africanos na Europa é muito anterior ao início do tráfico atlântico e da escravatura, porque já Heródoto se referia a encontros entre etíopes e colchianos, que ele pensava serem descendentes dos egípcios. São muitas as provas da presença de africanos como protagonistas na Europa, na Idade Média, no Renascimento Europeu e na modernidade. Esta história não contada, como define a autora, esta ausência de informações nas escolas, entre os encontros, esta ausência de conexões entre os encontros e as influências dos africanos nos europeus só tem uma razão. E a razão, segundo a autora, é a imposição de uma narrativa pelos opressores e a modelagem e a história do oprimido, realizados ambos de modo particularmente hábil, nomeadamente a partir do século XVIII, com a construção do negro, da figura do negro, em vez do uso dos termos africanos, mouros ou etíopes. Sugerindo assim que o negro não tem uma civilização, nem um espaço definido, nem cultura, nem história, nem humanidade que reclamasse consideração. As Minhas Estrelas Negras, de Liliane Thuram, é, à sua maneira, a história dos afro-europeus de culto para este ex-campeão mundial de futebol e ativista contra o racismo. Continuamos neste salto gigante para a atualidade, onde a presença dos africanos na Europa é intensa, complexa, motivada por imigrações, exílios, turismo, refúgio. Há hoje um conjunto de cidadãos europeus de ascendência africana a viver, estudar, trabalhar e produzir, criar no desporto, nos serviços, na produção científica, a par de várias dezenas de milhares que continuam em posições de subalternidade e de invisibilidade. É neste momento que me parece oportuno fazer uma distinção entre o afropolitanismo, que na verdade não existe como conceito operativo universal. Só existirá como uma resposta ao afropessimismo, esse um termo criado nos anos 60, do século XX, pelos nostálgicos do colonialismo e dos impérios para definir os sistemas sociais e económicos que haveriam de acontecer em África depois das independências.
mas, pelo contrário, existe o afropolitano. O afropolitano como sujeito, como vivência, como produtor artístico ou cultural, urbano, de projeção mediática integradora, de reconhecida visibilidade, e o sujeito da narrativa alternativa à Europa branca e pertença fundadora do mundo. Mas, simultaneamente, este afro-europeu, que descende uma história de invisibilidade, conflito, lutas, afirmação de si e das suas culturas, transporta memórias da sua origem, diretas ou mediadas, e é detentor, a começar no seu próprio corpo, de vitórias, mas também de perdas. É aqui oportuno equacionar a importância das heranças e das memórias diretas ou indiretas, as que mais têm a ver com os afro-europeus, já que a maioria deles pertence às segundas e terceiras gerações. Há, portanto, uma relação direta entre os afro-europeus e a pós-memória, como há uma relação direta entre os afro-europeus e a intenção e propostas descoloniais de que são portadores estes mesmos afro-europeus. Neste processo de entendimento dos sujeitos afropolitanos, há algo que não é admissível, quer social, quer conceptualmente. Eles não constituem um gueto. Mais uma razão para recusar a possível categorização hegemónica de afropolitanismo. E a este propósito, permito-me citar alguns versos de dois poemas de dois autores que, a meu ver, traduzem o universalismo destes afro-europeus. Aqui. Procuro a memória de África, dizem-me as estações que está no sopro do vento, o corcunda não consegue esconder o seu fardo. São versos do poeta nigeriano Ezi Ozundare, e o segundo dos versos é parte de um longo poema que diz: o ar fugindo todo o mar, subindo até ocupar todo o campo do céu, e contudo pudesses respirar o ar irrespirável. Contra todas as evidências, em contrário à alegria. Manuel Guzmão, na obra Teatros do Tempo. Creio que entre as heranças e memórias traumáticas convocadas pelos versos do poeta nigeriano Ezi Ozundare e os versos de Manuel Guzmão, há pontos possíveis e há um universalismo eventualmente possível. Pergunto-me, aliás, qual seria a resposta do filósofo Valentim para esta questão. No atual panorama artístico europeu, destaca-se a emergência de um conjunto de artistas que podemos designar como afropolitanos. Trabalham sobre as memórias que recolheram os seus pais e avós, apropriam-se de modos diversos que consideram os mais justos, sem abdicar da sua condição de produtores de inovação e criatividade no presente e no regime de transnacionalidade de que são defensores, como protagonistas, e não se identificam do mesmo modo. E aqui a geração que pertence, ou seja, a segunda ou terceira geração, há de ser determinante. A Leonora Miano, uma escritora franco-camerunesa, que entre as múltiplas obras que tem, vários prémios de enorme prestígio, põe uma questão fulcral. Diz: eu não sou uma afropian, uma afropolitana, não sou porta-voz dos afropolitanos, mas fico preocupada com o assunto, porque tenho uma filha que essa sim é africana e é afropolitana. E o destino dela preocupa-me, porque o afropolitano é um europeu pela sua origem, a sua cultura, mas tem ascendência africana e subsaariana. Isso não significa necessariamente que ela tenha uma relação profunda com a África, mas ela reconhece uma filiação e decide misturar as duas para inventar uma nova identidade. Coloca como questões na sua obra de onde viemos, quem somos, para onde vamos. O John Capa Cobra cresceu com as duas culturas belga, anterior ainda, aí obrigado, cresceu com as duas culturas belga e congolesa. No Congo de manhã estudava em francês, era belga, e à tarde estudava e vivia a vida congolesa. Dizia ele, vivia na Flandres como um mestiço com quem ninguém sabia lidar. Nesta condição de mestiço, que é também um lugar entre, constata a inexistência da sua representação, desta identidade, que muitas vezes lhe foi ofensiva, nomeadamente quando lhe chamavam mulato.
No Congo era um branco no meio dos negros, na Bélgica era um congolês, no meio de belgas, e um negro no meio de brancos. E as suas perguntas permanentes na sua obra é: quem sou eu e onde é o meu lugar? A sua obra é caracterizada por um hibridismo, fluidez, que está na base da criação de conjuntos, entre outros, de esculturas realizados com materiais de borracha, cabelo humano, silicone, ferro, todos eles produtos do comércio transcontinental, em particular entre a África e a Europa. Estes materiais são particularmente significativos porque representam a relação e os espaços de correlação entre os dois continentes e entre aquele que foi os impérios europeus e, neste caso concreto, o Congo. Já repararam que a Bélgica é o país de chocolate e não há nenhuma plantação de cacau que possamos encontrar. Otobongo Nkanga é uma nigeriana também, nascida em 1974, mas há vários anos que vive em Antuérpia. Artista multidisciplinar, a sua obra divide-se entre poesia, vídeos, pintura, desenho, performance. Questiona essencialmente o sentido de pertença à terra, o sentido mais ancestral que existe, e passar a fazer parte das suas configurações a reflexão crítica sobre a natureza e os efeitos do antropoceno. Para tanto, recorre a elementos da flora, minerais e de produtos naturais como as tintas, reapropriando-se de objetos de circulação dos mercados para com eles produzir esculturas e instalações. E, finalmente, o caso do Teatro Griot, que é de quem vamos ter agora a presença da Zia Soares, que é a diretora artística da companhia, é também atriz, é encenadora. Vou só fazer uma pequena introdução. O Teatro Griot é uma companhia que revela uma atitude programática completamente inovadora, através da qual os seus atores e os encenadores convidados diferenciam-se de um outro teatro da tradição europeia, mas também anunciam um processo de renascimento de uma figura, o griot, e de um género de intervenção narrativa claramente africana. O griot, que existe em testemunhos a partir do século XIII, pode ser um griot músico ou contador de histórias. Em ambos os casos é responsável pela transmissão cultural no seio das comunidades. Com particular presença na África Ocidental, o griot é muitas vezes incumbido da mediação cultural no âmbito do apaziguamento ou resolução de conflitos. Ele transporta consigo histórias onde as soluções de conflito contribuem para solucionar problemas contemporâneos. Acresce que a comunidade espera que o repertório de factos e parábolas do seu griot funcione como um museu vivo, com uma memória ativa quer das histórias felizes, quer das tristes, e onde o trauma também tem o seu lugar. Embora considerado um protagonista das culturas orais, houve vários griots que registaram e escreveram as suas narrativas. Temos agora, tenho em particular, é um prazer termos como interlocutora a Zia Soares, que agradeço a sua presença. Podemos então agora iniciar a nossa conversa. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Zia, obrigado por estares connosco. Há três perguntas que eu gostaria de fazer para, de alguma forma, nos dizer que tipo de reflexão tem sido feito pelo griot desde que foi fundado e, de alguma forma, qual é, digamos, o projeto de encenação e projeto de prática teatral do griot. Eu falava há pouco de como o filósofo Valentim Mudimbe insiste na ideia de criarmos uma biblioteca descolonial. Creio na leitura que faço do trabalho dos griot, que o repertório dos griot tem sido, de alguma forma, um repertório que questiona a biblioteca colonial, tendo sido feito pela apropriação de textos ocidentais, como a Tempestade de Shakespeare, a Ruínas, Knowledge, o Lugar para onde a Vaca Passou, enfim, uma série de textos, os negros, exatamente,
Eu queria saber de que modo, qual foi o preceito de que partiram quando iniciaram o vosso trabalho da companhia. Porquê este projeto como projeto programático da companhia? Bom, o Teatro Rio, quando surge pelo encontro de alguns artistas negros, alguns atores negros, que eram efetivamente todos atores, que se conheciam e que desse encontro de afetividades e dessa coincidência de serem todos atores, forma-se uma companhia de teatro. Ao início, sem saber muito bem qual seria propriamente a linha programática da companhia, e devo dizer que ainda não sabemos qual será. É um projeto que se vai construindo ao longo do tempo. A companhia tem agora 11 anos e é um projeto que vai se construindo e é uma reflexão que também se vai construindo. Uma coisa que tem sido bastante evidente, de alguma forma, é que o que nós fazemos no nosso trabalho é partir daquilo que são as nossas experiências do cotidiano, aquilo que é a nossa autobiografia, tendo em conta que a companhia é constituída por artistas negros que vivem num país que é maioritariamente branco. E, portanto, essa condição, se quisermos, particular, também nos impele a ter uma aproximação às temáticas que escolhemos um pouquinho diferente do que eventualmente terá uma companhia de teatro constituída por artistas brancos. E isso depois levanta-nos imensas questões, imensas reflexões. Primeiro, que tipo de textos é que nós vamos escolher? E essa foi uma das primeiras dificuldades com as quais nós nos deparamos. Ok, constituímos uma companhia, somos todos atores, mas o que é que nós vamos levar à cena? E dentro dessa chamada biblioteca colonial, fomos entendendo que era uma biblioteca que nos excluía, ou pelo menos que não nos tinha em conta. E a forma de refletir sobre isso foi também agarrar nesses textos e subvertê-los no sentido em que, quando foram escritos por estes autores, homens brancos, não é? Porque a biblioteca colonial é basicamente uma biblioteca escrita por homens brancos. Como é que nós agarramos nisto e a colocamos no corpo e na boca de pessoas negras e como é que isso acontece na cena e como é que isso acontece depois na partilha com o público. Por outro lado, começamos também a perceber que teríamos de ser nós a criar dramaturgia, a fazer os nossos próprios textos, a pensar os nossos próprios textos, sendo que ninguém na companhia é propriamente dramaturgo ou escritor. O que nós temos vindo a fazer ao longo do tempo também é desenvolver processos artísticos e dinâmicas artísticas que são implementadas no momento em que estamos a ensaiar. Ou seja, alguns dos nossos espetáculos que têm textos que são autorais da companhia não nasceram a priori, nasceram no momento em que nós resolvemos juntar-nos e pensamos, ok, vamos pensar num conceito. Pensa-se num conceito e a partir daí, daquilo que são a exploração dos gestuários físicos, o texto nasce a seguir. E alguns ficam, outros deitam-se fora, outros arrumam-se, mas tudo isto são camadas para depois podermos construir um texto. No caso, por exemplo, do último espetáculo, O Riso dos Necrófagos, há um acontecimento que é o ponto de partida para o espetáculo acontecer, mas não há um texto. Quando eu decido fazer este espetáculo, eu não tinha um texto, tinha um título. Este título surge antes de qualquer coisa, O Riso dos Necrófagos, e portanto há este ponto de partida e a partir daí, eu, neste caso específico, eu fui a São Tomé e fiz uma residência em São Tomé
em que fiquei a observar o sítio, as pessoas. Falei com pessoas acerca do acontecimento de 1953. O Solage também esteve em São Tomé e recolheu sons, os sons da natureza, os sons das crianças, os sons da cidade, os sons das mulheres a cantar, o som das mulheres a lavarem a roupa no rio. E isso foi o material que nós recolhemos para poder construir um espetáculo, para poder construir uma linguagem, para poder construir uma dramaturgia. Portanto, é este que é o processo. Sim. Para as pessoas menos habituadas às dramaturgias, quando se fala na apropriação dos textos, nomeadamente da biblioteca colonial, como é que isso se traduz em termos práticos? Ou seja, mexem no, faço a expressão, mexem no texto, comentam o texto no interior do texto original. Podes falar-nos um pouco disso? Talvez fosse interessante para se perceber. Se comentam o texto em cena. Não, o texto nunca é comentado em cena. Normalmente o texto mantém-se como ele é, eventualmente há alguma adaptação no sentido de cortes de texto, mas o que acontece é que o texto ganha uma outra possibilidade quando dito a partir de um outro corpo, não é? Fazer um Próspero do Shakespeare, sendo um ator negro, há aqui uma inversão de foco, de perspectiva, não é? Mas nós nunca alteramos nenhum desses textos, nem o do Shakespeare, nem o do Ésquilo, que depois foi adaptado com o nome Lugar por onde a Vaca Passou. O que acontece é que na própria encenação e os atores que depois representam esses textos é que se dá a diferença, é que se abrem outras possibilidades, até porque o público português não está ainda acostumado a que em cena estejam corpos negros a falar, a dizer, a mexerem-se. Quando vêm pessoas negras, estão habituadas em que essas pessoas negras ou estejam com o microfone a cantar ou estejam a dançar, não é? E, portanto, tê-los nessa posição já é uma certa obrigação de redefinir formas de olhar. Há uma obrigação de refocar, porque os olhos não estão acostumados, os ouvidos não estão acostumados, e essa relação também tem sido uma descoberta e uma construção que a companhia também tem vindo a constatar, que efetivamente não se trata de atores negros perante um público branco, maioritariamente, embora nos últimos anos o público da companhia tem vindo a alterar-se, infelizmente, para todo o teatro. Mas o que me parece mais interessante aqui de constatar é que se trata de um público branco perante atores negros. Porque nós negros estamos muito acostumados a sermos olhados, a sermos vigiados pelas pessoas brancas. As pessoas brancas é que não estão acostumadas a sentarem-se num sítio, a pararem para só verem pessoas negras naquela posição, não é? Isso é de facto há aqui uma inversão, se quisermos, também de papéis, a serem olhadas a partir do palco por pessoas negras. E isso provoca alguma novidade, algum espanto, que me parece ser também muito, muito interessante. Mas também tem havido, sobretudo nos últimos anos, o vosso público já é muito constituído por negros. Sim. Que deve ser, do vosso ponto de vista, muito grato, na medida em que há um sentido de pertença óbvio nesses espetáculos, face a uma outra comunidade que antes, eventualmente, não ia ao teatro e que não sei se virá a ver outras peças, senão a peça do Griot.
Sim, esta questão do público é efetivamente também muito, muito pertinente. Se no início, quando nós nos estreamos com o primeiro espetáculo da companhia, o Faz Escuro nos Olhos, eu contava pelos dedos de uma mão as pessoas negras que estavam na sala, e essas pessoas que eu contava pelos dedos de uma mão eram nossos familiares, dos atores. Hoje em dia, agora que estivemos na Cultura Gesto com o Riso dos Necrófagos, eu diria que, assim, sem grande rigor, que 70%, 65% seriam pessoas não brancas. Portanto, claro que isso é muito bom para a companhia, em particular, mas eu acho que é sobretudo muito bom para todo o panorama teatral e para o próprio país. Isso significa que há alguma mudança que está a ser feita. E o facto de nós termos este público negro agora, mais público negro nas nossas plateias, deriva de várias coisas, acho eu. O facto de a nossa companhia também ter a preocupação de, para além de fazermos os espetáculos que apresentamos ao público, também desenvolvemos um projeto de intervenção com a comunidade que consiste no desenvolvimento de oficinas e de conversas, rodas de conversa com as comunidades negras que residem fora da cidade de Lisboa, na Amadora, em Oeiras, no Val da Amoreira, na Capaz, mas também porque de há uns anos a esta parte abriu-se, felizmente, ou foi aberto, felizmente, um espaço na sociedade portuguesa que permite que a discussão sobre o racismo, a discriminação racial, o acesso, o igual acesso à academia, ou, por exemplo, os assentos parlamentares, que agora temos felizmente temos três mulheres negras a ocupar os assentos parlamentares. Portanto, abriu-se um espaço na sociedade também que permite que este público também se vá adensando nas salas de teatro. E devo dizer que não é só na plateia do Teatro Guerriot. Esse público que o Teatro Guerriot eventualmente recolheu para os seus espetáculos, eles também passam para outros espetáculos. Estas pessoas negras não vão ao teatro só para ver o Teatro Guerriot. E isso parece-me de uma enorme mais-valia, não é? Obrigado, Zia. Agora temos 10 minutos para debate. As pessoas que estão na sala ou as pessoas que estão em streaming podem fazer as perguntas, nomeadamente à Zia. Pelo chat, talvez, se houver. Em que medida o afropolitano... Cadê a pergunta? Qual é a atualidade deste termo afropolitano em Portugal? Por razão da lista que foi apresentada no início, o termo afrodescendente, cada vez mais usado por pessoas e movimentos, não surge. Não, eu acho... vou-me repetir um pouco. Na verdade, o afropolitanismo é um termo complexo na medida em que remete para uma ideia de gueto e, portanto, será neste momento seria de o recusar. Em vez disso, deveríamos utilizar o termo afropolitanos ou afro-europeus, e a sua grande diferença em relação entre o panafricanismo e os afropolitanos é que o panafricanismo reivindicava uma ideia, uma essencialidade africana que só pertencia aos africanos, e que dessa forma era por aí que havia de ver a grande renovação do homem africano. Não é isso que acontece com o conceito de afropolitano. A atualidade deste termo, pois, existe em Portugal, afropolitanos, há um conjunto vastíssimo de artistas, e não só, quer dizer, de pessoas cuja dimensão cosmopolita, transcultural, se pode
enquadrar neste termo. E, bom, o termo afrodescendente não deixou de existir, existe, aliás. Há muitos afrodescendentes que se orgulham naturalmente disso, então se não foi muito utilizado, não é por qualquer sentido de negação. A forma como o griot trabalha nos textos da biblioteca colonial, como indicou a Zia, levanta um outro olhar sobre textos e logo potencia um posicionamento político da... O griot assume ou tem intenção de assumir? Esta pergunta é para ti, Zia. A forma como o griot trabalha nos textos da biblioteca colonial levanta um outro olhar sobre os textos e logo potencia um posicionamento político da companhia. O griot assume ou tem intenção de assumir o lugar da companhia que contribui para um trabalho de reparação da história? Eu acho que mais do que a reparação da história, é a construção de uma história, não é? É uma construção de uma nova página, porque vamos combinar que não é possível reparar. Não é possível, não há possibilidade. Não se reparam séculos de abuso, não se reparam séculos de pilhagem, isso não se repara, é uma ferida que não pode ser reparada, mas há histórias novas que podem ser construídas. Há movimentos novos que nós podemos construir em conjunto, não é? E parece-me que este olhar, sem perder de vista aquilo que foi, atenção, mas acho que este olhar de presente e de projeção de futuro e de construção de memórias parece-me de uma nova construção de memórias, porque há memórias a serem construídas, sejam elas memórias artísticas, fictícias, que depois, no nosso caso, que podem contribuir para uma memória da sociedade, não é? Para uma nova memória. Eu acho que isso é isso que nos interessa mais, interessa-nos construir. Não se trata de reconstruir, nada que seja reconstruir, reparar, não. É construir, é tudo no ativo, no presente e no futuro. Isso parece-nos muito mais interessante. Reinventar, reinventar, não, inventar, reimaginar, não, nós estamos mesmo a imaginar, nós estamos mesmo a inventar. Novas línguas, novos gestuários, novos olhares, novas vozes, corpos que são transplantados de territórios para outros territórios, que é isso que nós somos. Nós estamos transplantados na Europa. Eu nasci em África, não é? E estou aqui, o meu pai nasceu em Timor-Leste, não é? E foi transplantado, desterrado, mas depois ele transplantou-se em África e depois transplantou-se para aqui. Portanto, esse movimento parece-me um movimento mais ativo e um lugar de enorme criatividade. Alguém na sala que queira colocar alguma questão ou continuo no chat? Alguma pergunta, Miguel? No mundo ao qual há alguma relação com o teatro dos Palop? É uma pergunta. Faço as duas perguntas e tu respondes, por favor. No mundo ao qual Portugal não escapa, que olhamos para o acessório e esquecemos o fundamental, que papel pode ter o projeto Griot enquanto afropolitanos na sensibilização do vosso auditório para os graves problemas que se verificam em África, sobretudo a fome e a doença, mas também nos dá a conhecer as maravilhas do continente, mãe do homem. A ideia, acho que já respondeste, mas de alguma forma, a primeira pergunta, qual é a relação do vosso teatro com os Palop e qual é a importância do projeto Griot no desenvolvimento social em África?
Bom, eu acho que a nossa relação com os países africanos, nomeadamente os PALOP, tem sido cada vez mais fundamental essa ligação. Se no início da companhia isso não existia de todo, nós não tínhamos contacto nem com os artistas, nem com as estruturas africanas, e isso nos últimos anos tem vindo a alterar-se, também fruto, obviamente, do percurso que a companhia tem feito, o tempo de trabalho, não é? Vamos começando a criar mais redes, mais conexões. E é de facto muito, essa relação é cada vez mais urgente para nós. Não faz sentido a companhia desenvolver o trabalho que desenvolve em Portugal e na Europa sem ter essa ligação com a África. Não porque nós sejamos uma companhia africana, porque não somos, nem temos a pretensão de o ser, seria estúpido, desculpem-me a expressão, e é estúpido quando me perguntam se nós somos uma companhia africana. Não, nós somos uma companhia portuguesa constituída por atores e por artistas negros, que pagam os impostos aqui, que é subvencionada pelo Ministério da Cultura aqui, e quando nos perguntam se nós somos uma companhia africana, é uma tentativa violenta, de nos retirarem aquilo que é o nosso lugar. Eu escolho o sítio onde eu faço o meu trabalho. Se eu quero fazer o meu trabalho em Portugal, eu faço o meu trabalho aqui. Ninguém me vai impedir disso e ninguém me vai dizer que eu sou uma artista africana, angolana. Sim, sou africana, sou angolana, obviamente, até onde sabemos, pessoas negras só podem ser descendentes de africanos e da África, certo? Mas eu sou portuguesa também e sou europeia também. E essa situação é imutável. Respondo só agora brevemente, temos de terminar. Qual é o contributo que criou para os graves problemas que se verificam em África, sobretudo a fome e a doença? Opa, não faço a mínima ideia. Se eu soubesse qual seria o contributo, seja qual for, de quem fosse, acho que alguma coisa, pronto. Mas eu acho que o contributo das artes no geral para todos esses problemas, acho que é inquestionável. O lugar que a arte ocupa para refletir as questões, para abrir novos mundos, para abrir possibilidades de reflexão, parece-me fundamental. E se o Griot pode contribuir de alguma forma para ajudar a abrir esses campos de reflexão, pronto, ótimo. Acho que esse é o papel do artista, não é? Zia, muito obrigado. Obrigada, eu. Ali no Porto e até breve. Muito obrigada, até breve. Quero colocar uma questão. Desculpa. Sobre aquele programa é o seguinte, eu tinha vários itens. Então, já aconteceu também, depois de visitar uma associação de Cabo Verde, de assistir a uma sessão de curadoria de Cabo Verde e da Guiné. E eu não sei porque que a televisão, em muitos sítios, não há exposição de grandes tipos moçambicanos, guineenses, do Macau, porque não sabemos mais da literatura todos, através da televisão. Há dias vi uma entrevista que li a Porto e gostei tanto de saber mais do Malagatana, saber mais do, por exemplo, o grande poeta Schwartz, música e poeta de Cabo Verde, que é uma maravilha. Se calhar tinha que se instituir isso, e falarmos também nos programas da escola, da Arciso, para conhecermos, se falamos a mesma língua, é muito importante, eu até ando a ver se... Foi uma questão que é muito, quer dizer, todos nós que estamos aqui temos essa preocupação, senão não estaríamos. Mas de facto é de uma enorme complexidade que tem a ver com máquinas de funcionamento administrativo, tem a ver com o público e com o mercado que determina o tipo de audiências que se tem. Enfim, mas é uma preocupação que todos nós partilhamos. Mas já o facto de nós estarmos aqui e estarem algumas dezenas de pessoas a ouvir-nos já é sinal que há algumas vozes. Sim.
sei que houve da Guiné e próxima questão, deixa-me dar aqui Falo de propósito, olha que isto é a língua da Guiné, é de propósito, para que as pessoas saibam, porque o nosso regime apagou tudo isso, não é? O que foi o colonialismo e a colonização. Puseram tudo num degrau muito baixo, não dá status, não é? Falar exatamente disso Vamos também, não é? então agora Estamos terminar a esta falar questão, disso. Margarida. E, Cia, agradeço imenso a tua presença, Cia Soares, muito obrigada. Agradeço ao António Pinto Ribeiro a magnífica comunicação que nos fez para realmente pensarmos sobre o que é o afrocolonialismo. E agradeço a todas as pessoas presentes na sala e em casa e vamos continuar, vamos fazer um brevíssimo intervalo de 2, 3 minutos e voltamos já para ouvir o Francisco exatamente a falar-nos sobre a questão do racismo e textos bíblicos. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos fazer uma empresa de hoodies. Montar uma empresa com com esta vossa do aula agora. Olha, como é que este computador...
Bem, então bem-vindos à segunda sessão de hoje, este quarto dia do curso organizado pelo MEMAR, do Centro de Sociais, pela matéria sobre memória e pós-colonialismo. Presidente do Padre Francisco Martins terminou recentemente um doutoramento escrito na Universidade Hebraica sobre o segundo templo de Israel. Foi a falta de defender, mas está terminado, está escrito. O Francisco, além de todas as outras coisas, é Fellow at Large da Brutério, que a nós nos dá muita honra, e poder tê-lo aqui hoje a fazer esta comunicação para continuar estes dias a uma alegria. Francisco, passa a palavra, temos mais ou menos meia hora de comunicação e depois 20 minutos para perguntas, mais coisas. Muito bem. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Você está a falar até meia hora sobre isto, o tema é vasto, e quando passar meia hora tu dizes-me e acabamos, ou saltamos, ou fazemos outra coisa qualquer. Permita-me que comece, Miguel, com uma citação de Fidel Castro numa entrevista que deu em 1986 ao padre Frei Beto, que é um dominicano. Uma entrevista conhecida, ele fala sobre a religião e o Frei Beto pergunta-lhe o que é que ele aprendeu sobre a Bíblia. E a resposta do Fidel Castro é a seguinte: algo que não me esqueço na história sagrada. Não sei se a Bíblia o afirma realmente, mas se o faz, parece-me que é necessário analisá-lo. É o seguinte: depois do dilúvio universal, um dos filhos de Noé, terão sido os filhos de Noé, pergunta-se o Fidel Castro, fez pouco do pai. Noé cultivava a vinha, embriagou-se, um dos filhos fez pouco dele e, como consequência, os descendentes do filho foram condenados a ser negros. Isto na história sagrada, a respeito dos filhos de Noé, não sei se Canaã. Portanto, o Frei Beto tenta esclarecê-lo um bocadinho e ele volta à carga. De qualquer forma, a mim ensinaram-me que um dos filhos de Noé foi condenado a ter descendentes negros. Haveria que verificar se ainda hoje se ensina isso e se realmente a religião deve ensinar que ser negro é um castigo de Deus. O objetivo desta apresentação é tentar perceber como é que chegámos aqui, isto é, a que texto se está a referir Fidel Castro, a que episódio, e, sobretudo, como é que se chegou até aqui. Ou seja, vamos estudar a chamada maldição de Cam ou de Ham, um dos filhos de Noé, que, como se depreende da afirmação de Fidel Castro, parece ter chegado a incluir a noção de que ser negro é uma maldição e que associa esta etiologia da negritude, se quiserem, portanto, este relato lendário mitológico sobre as origens da negritude, profundamente discriminatório, a uma outra, a da escravatura dos africanos negros. Portanto, a chamada dupla maldição de Cam. Ou seja, não vou tratar de tentar responder à impossível questão do racismo ou do proto-racismo da Bíblia, que até me parece menos interessante a mim, mas estudar um fenómeno concreto, porventura o mais funesto e significativo, do uso, do abuso, da releitura de um texto bíblico com o intuito de discriminar contra um grupo de pessoas que historicamente mais sofreu com o flagelo do racismo, os africanos negros. Qual é o plano? Vamos começar por ler o texto bíblico, até a primeira coisa é isso, ler o texto bíblico e tentar desenterrar o seu significado histórico e os seus objetivos teológicos e ideológicos, portanto a questão da composição e da relação. Em segundo lugar, vamos olhar para as etiologias da negritude, sobretudo nas religiões e sociedades onde a influência bíblica se fez sentir. Finalmente, vamos olhar para o nascimento desta maldição de Cam e o seu desenvolvimento como dupla maldição, vocês vão entender o que é que isto significa na prática, e finalmente olhar brevemente para a questão da maldição de Cam, deste filho de Noé, no Ocidente cristão. Quais são os objetivos? Para mim são dois, sobretudo. Primeiro é reconhecer o papel que, ao lado dos textos, têm os contextos, os pretextos e, sobretudo, os paratextos. Isto é, as tradições hermenêuticas que gravitam à volta de um texto e que influenciam decisivamente a forma como o texto é lido. Portanto, chama isso paratexto.
E, finalmente, e o segundo objetivo seria um bocadinho dar ferramentas para que se possam analisar os textos de distintas épocas, no fundo, onde aparece a dita maldição de Cam, com atenção às variações e aos ênfases interpretativos, não é? Evitar um bocado a confusão e a superficialidade. Dizer este texto fala da maldição de Cam vale pouco. Qual expressão da maldição de Cam? Como? De que forma? Mas então, peço ao Miguel, vamos ler então o texto de Gênesis 9, 20 a 27, que é o texto que dá origem a esta história. Só antes disso, Gênesis 1 a 11, estamos um bocadinho na história antes da história, ou melhor, se quiserem, a história, os primeiros 11 capítulos da Bíblia, a história antes da idade heroica de Abraão e dos seus filhos. Portanto, fala-se da criação do mundo, mas também da criação das estruturas do mundo, da sociedade e inclusive da divisão dos povos pelo seu habitat natural. Gênesis 9, concretamente, estamos depois do dilúvio, e isto é importante, portanto, o dilúvio é o reset mitológico, não é? A partir dali vai ser mesmo a contar, não é? Gênesis 9, e estamos antes da tábua dos povos, da divisão do mundo por povos, que aparece em Gênesis 10. Portanto, este é o último episódio do ciclo de Noé e da sua família, que são os sobreviventes do dilúvio, que vão voltar a repovoar a terra. Lemos o texto. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cam e Jafet. Cam era pai de Canaã. São estes os 3 filhos de Noé e por eles foi povoada a terra inteira. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar a vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e despiu-se dentro da sua tenda. Cam, o pai de Canaã, ao ver a nudez do pai, saiu a contar o sucedido aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafet agarraram uma capa, colocaram sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai, sem a terem visto, porque não voltaram o rosto para trás. Quando despertou da sua embriaguez, Noé soube o que tinha feito o seu filho mais novo e disse: maldito seja Canaã, que ele seja o último dos servos dos seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja seu servo. Que Deus aumente as posses de Jafet e que ele resida nas tendas de Sem, e que Canaã seja o seu servo. O que é que nós temos aqui? Temos um relato etiológico da descoberta da vinha e do vinho. O primeiro que cultivou a vinha e o vinho foi Noé e rapidamente descobriu os seus efeitos inebriantes, não é verdade? E depois temos o tabu da nudez do progenitor, não é verdade? Que é desrespeitado por Cam e que é respeitado por Sem e Jafet. E este tabu, ou respeito, ou falta de respeito com ele, é o que provoca a maldição de um e a bênção dos outros 2. Daquelas que são as únicas palavras pronunciadas por Noé na Bíblia. Pronto, há aqui várias dificuldades nesta história, uma das quais a maior delas é, quem fez o crime foi o Cam e quem sofreu foi o filho, o Canaã. Até essa é a maior dificuldade, não é? As soluções tradicionais, dizer, isso é mais ou menos tudo o mesmo, quer dizer, o filho e o pai. Na prática, não é? Na prática, provavelmente este texto tem uma história de redação e de composição. Não sabemos exatamente o que é que sucedeu, mas provavelmente ou este texto assumia que o Canaã era filho de Noé contra a genealogia bíblica, ou então o autor que escreveu este texto encontrou uma maldição contra o Canaã e lembrou-se de escrever um texto com os filhos de Noé, não é? Portanto, não conseguimos saber exatamente o que aconteceu. O que temos quase a certeza que este texto pretende fazer, isso é que é aqui importante, é que este texto, qualquer que seja a origem da tradição, este texto pretende justificar uma coisa muito concreta, que é a subjugação histórica dos povos cananeus, que descendem de Canaã, aos israelitas e a outros povos. No fundo, Israel estabeleceu-se na terra de Canaã e é preciso justificar porque é que os cananeus lá estavam e lá estando não tinham os mesmos direitos, vamos dizer assim, não tinham acesso às mesmas coisas que o povo de Deus, de Israel e de Judá. E, portanto, claramente, o objetivo ideológico deste texto é justificar a situação onde os cananeus se encontram com Israel sobre a terra. Ou seja, mais do que referir-se à escravatura do indivíduo ou de um grupo de indivíduos, refere-se à situação de subordinação político-social de todos aqueles que, não sendo membros, no fundo, de direito do povo de Israel e de Judá, no fundo, vivem na terra de Canaã. Ou seja, o objetivo ideológico do texto é extremamente criticável, é a opressão do outro povo, não é? Por um povo, mas o que está em causa não é a opressão de um povo baseado na sua cor de pele ou em alguma característica fisionómica, no fundo. Não é isso que está aqui em causa, no fundo é muito mais subjugação político-social.
Lido o texto no seu contexto, no fundo a pergunta é como é que veio a tornar-se um texto sobre a maldição de Cam, quando foi Canaã que foi amaldiçoado, não é verdade? Portanto, a maldição mudou, inclusive, o seu objeto e a ser usado como instrumento discriminatório contra, sobretudo, africanos negros, amaldiçoados a certa altura, não só com a escravatura, mas também com a negritude. No fundo, e as duas juntas, não é? Para isto precisamos dar aqui uma pequena volta pelas etiologias, portanto, os relatos de origens sobre a negritude, sobretudo nos povos e no mundo de influência bíblico. Os julgamentos de caráter estético tendiam e tendem, como vocês sabem, a ser visceralmente etnocêntricos, não é? De acordo com as preferências determinadas um bocadinho pela norma somática. O diferente, seja que diferente for, neste caso a cor de pele diferente, não é? Mais clara ou mais escura, exige uma explicação. Porquê? Não é? Igualmente característico é assumir que a anormalidade, permitam-me usar este termo, que a anormalidade, aqueles que saem da norma, no fundo, deve ser fruto de um erro ou de um crime, de um castigo ou de uma maldição, ou pelo menos de uma situação menos que ideal. Este raciocínio parece-nos absurdo, mas ele tem alguma coisa que se lhe diga, não é? A violação da norma somática, pensam os antigos, não é? Provavelmente deve ser na origem a violação de uma norma social, ética, moral, política, cósmica, qualquer. No fundo é este o raciocínio de fundo. No mundo grego, vocês sabem isto, não é? Havia a explicação científica, não é? Científica, para as distintas cores de pele, chamada teoria ambiental. Mas também havia explicações, no fundo, mitológicas, não é? O carro do Deus Sol que se despistou e que queimou um bocadinho mais a malta que estava na zona da África, não é? Portanto, ou seja, também no mundo grego, explicações profundamente etnocêntricas. No mundo bíblico, e nos povos e religiões de cepa bíblica, há uma certa preferência pela etiologia, portanto, estes relatos das origens, e estes relatos tendem a envolver personagens bíblicas e, eventualmente, episódios ou textos bíblicos. Ora, o facto da Bíblia conter uma secção, como vos dizia, Gênesis 1 a 11, onde já há um conjunto de relatos etiológicos que explicam tudo o que aconteceu, de alguma forma, constitui um convite natural a pegar nestas personagens e nestes episódios e acrescentar mais uma explicação, neste caso, de porque é que há seres humanos que têm uma cor de pele mais negra do que a nossa. Não é? Tendo em conta que o que se pretendia explicar era visto como negativo ou anormal, vocês seguramente não vão ficar surpreendidos que a escolha das personagens dos episódios tem a ver com os vilões e com os crimes, não é verdade? Portanto, ou seja, vão olhar em primeiro lugar para os vilões para explicar a origem dos povos de raça negra, não é? Ou de cor de pele negra e fisionomia correspondente. Ou seja, no fundo, encontramos esta tendência para justificar, no fundo, a fisionomia com recurso aos vilões e aos crimes que eles fizeram. Vamos passar o texto seguinte, não só pô-lo aí, no fundo, este texto terrível, mas, no fundo, Caim foi uma das primeiras escolhas, evidentemente, Caim, como é normal, não é? E ainda por cima o texto de Caim tem uma vantagem, é que fala-se da marca de Caim, que Deus lhe marcou na fronte. A certa altura a marca, como podem imaginar, tornou-se o ser negro, basicamente, ou os descendentes dele serem negros, não é? A mim, não vamos ler o texto, senão o tempo nunca mais permite, a mim e a nós vai-nos interessar, sobretudo, duas etiologias que estão ligadas à figura de Cam. Podemos avançar para o seguinte. Uma no mundo judaico e outra mais no mundo muçulmano antigo. No mundo judaico, esta vamos ler, está no Talmud babilónico, que é a literatura rabínica, do século VI, não é? Perguntam o Talmud, e de onde se sabe que se proibiu às criaturas ter relações sexuais enquanto estivessem na arca? Está escrito, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos que estão contigo. E também está escrito, sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos que estão contigo. Rabi Yohanan diz, no fundo, daqui se depreende que estava proibido. Não sei se perceberam o que é que está aqui em causa ou não. Como Deus disse, entrem estes e saem estes, o raciocínio é, lá dentro não houve relações sexuais, não havia filhos. Percebem? Então, entrar os mesmos, saíram os mesmos, não houve relações sexuais, no fundo. Daí se depreende que estava proibido, não é? Os sábios ensinam, houve 3 que violaram esta proibição e mantiveram relações sexuais enquanto estavam na arca, tendo sido castigados por isso. São eles o cão, o corvo e Cam, filho de Noé. O cão foi castigado com o ficar preso. Não preciso explicar o que é que aconteceu, não é? Ou seja, o cão, quando acaba de ter o seu ato sexual, fica preso, não consegue desacoplar logo, não é?
O corvo cospe, no fundo, esta ideia de que o ato sexual dos corvos, no fundo, passa por cuspir na boca do parceiro sexual. E Cam foi castigado na sua pele, no fundo. Ou noutras variações, no fundo, no caso de se tornou negro, ou noutras variações, foi castigado no seu sêmen, no fundo passou a ser preto e ele a ter descendentes negro e passou a ter descendentes africanos. Portanto, isto é, fundo, o Talmud de Babilónia. O exemplo seguinte é igualmente trágico, no fundo. O Talmud de Jerusalém, no fundo, aparece exatamente a mesma história, aqui com a coisa mais claramente. Cam saiu da arca e enegrecido, no fundo. Portanto, não vou entrar aqui nesta etiologia, mas esta é a primeira etiologia que temos no mundo rabínico, que é o chamado sexo na arca. No fundo, a etiologia do sexo na arca. Ou seja, Cam e os seus descendentes tornaram-se africanos, ou eram os povos africanos, no fundo, porque Cam, na arca, teve sexo quando estava proibido, basicamente. Pronto. Esta etiologia, sobretudo no mundo rabínico, séculos IV, III, V, VI, etc. Passamos para o texto seguinte, que é mais no mundo... O seguinte? No mundo muçulmano. Entretanto, no mundo muçulmano surge uma outra etiologia, exatamente, estou a usar o termo negritude, espero que seja um termo minimamente correto, negritude, à volta da figura de Cam. Mas desta vez, curiosamente, se os rabinos se desviam ligeiramente do texto bíblico, o texto, no fundo, muçulmano, cola-se mais ao episódio concreto que conhecemos da Bíblia. No fundo, ver a nudez do pai. O que vocês notam claramente é que mudou a situação. Aqui não há vinho, nem há bebedeiras. Porquê? Porque Noé é considerado um profeta para o Islão, não é verdade? Um profeta não bebe vinho. É um certo anacronismo, não bebe vinho. E, portanto, inventou-se aqui uma cena de banhar-se, basicamente, no fundo. Mas, no fundo, aqui temos, novamente, a etiologia e, no fundo, a justificação do facto dos filhos de Cam serem os africanos negros, no fundo, com esta ideia de que, neste momento, a maldição foi uma maldição da mudança de cor. No fundo, já os textos falam por si, creio eu, não? Os textos falam por si. O que é que queria que percebêssemos? No fundo, ou seja, esta questão da norma e da violação da norma, no fundo, que é aqui a questão de base, e esta concentração em Cam, que não é arbitrária. Não é arbitrária porquê? Por duas razões muito simples, não é? Estes autores sabem que aquele texto precede a Tábua dos Povos. E que na Tábua dos Povos, Cam é o pai de Cush, dos Cushitas, não é? E este termo que vai designar, no fundo, as pessoas que moram a sul do Egito, a certa altura, sobretudo por influência do grego, Etiópia, que significa cara queimada, como sabem, no fundo, o etíope cara queimada, no fundo, vai tornar-se pouco a pouco, no fundo, ou seja, eles percebem, no fundo, que os filhos realmente de Cam têm alguma coisa a ver com a África Negra. E, portanto, não é à toa que escolhem a figura de Cam. E a segunda coisa que aconteceu é que, depois do período bíblico, a partir na mudança de era, se quiserem, no fundo, depois do período bíblico, achou-se que a palavra Ram, que é a palavra em hebraico, tinha uma coisa a ver com a palavra Rom, que significa quente e também escuro. E, eventualmente, até negro, não é? Hoje em dia nós sabemos que é uma falsa etimologia. E sabemos também que até o século II antes de Cristo, mais ou menos, as pessoas sabiam que eram duas raízes diferentes. Isso vai-se perder, mas vocês percebem, os rabinos no século III pensam, isto é exatamente a mesma raiz. E, portanto, aquela história do Talmud de Jerusalém, Ram saiu enegrecido da arca, no fundo o que lá está é Ram Yatzá Mefuham. Percebem o jogo de palavras, não é? Ou seja, daí a razão pela qual a figura de Cam foi escolhida. Portanto, temos então etiologias da negritude à volta da figura de Cam. O que é que ainda não temos ainda? É a questão da escravatura, que parece ter sido deslocada nestes textos, sobretudo no caso do texto que vem da cultura muçulmana. O primeiro texto a associar o ser negro e o escravo, por vontade de Deus, é um texto cristão siríaco, peço desculpa, que é um dialecto do aramaico, no fundo, que recebe a sua forma final no século VI, mas que recolhe tradições mais antigas, tem-se o século III, IV, depois de Cristo. O texto chama-se A Caverna dos Tesouros. É um bocadinho um tesourinho, como vocês vão ver, não é? Eu não vou ler o texto, vale a pena ler. Maldito seja Cã, que ele seja o último dos servos dos seus irmãos.
Isto é um texto que tenta explicar esta passagem. Mas se o crime foi cometido por Cam, porque foi Canaã o amaldiçoado. Quando ele cresceu e atingiu a maturidade, Satanás entrou nele e tornou-se para ele um mestre de pecado. E Canaã retomou a via da casa de Caim, o homicida. Construiu e fez flautas e harpas, e os demónios entraram nelas. Quando o vento soprou nas flautas, os demónios cantaram dentro delas e fizeram ouvir a sua voz. Quando os homens tocaram as harpas, os demónios operaram dentro delas. Quando Noé ouviu o que Canaã tinha feito, ficou consternado. Por meio da música, de flautas e harpas, se multiplicou o pecado nas gerações antigas, até que Deus se encheu de cólera e mandou o dilúvio. Canaã foi amaldiçoado por ter ousado fazer isto, e a sua descendência tornou-se escrava de escravos. Eles são os egípcios, os cuxitas, os indianos e outros povos abomináveis, e no caso das versões árabe e etíope do mesmo livro, e todos os outros negros. Sudano. Ou seja, estamos aqui diante de um texto que associa, o primeiro texto que realmente reflete, no fundo, esta associação entre escravatura, a maldição de escravatura e o facto de os povos africanos negros serem escravos, de alguma forma. Ou seja, o texto segue basicamente Gênesis 9 até certo ponto e depois faz aqui duas coisas que não estão no texto, que é esta ideia de que qual é que é o pecado de Canaã. Inventou a música e a música leva ao pecado. Então, quando o pai cometeu o erro, quem foi amaldiçoado foi o filho, não é verdade? E depois, outra segunda coisa, que também é profundamente pouco bíblica, quer dizer, o Canaã é o antepassado dos cuxitas, dos indianos, etc. Isso vai contra Gênesis 10, no fundo. Isto é um autor que está a comentar o texto bíblico e está basicamente a saltar-se o texto bíblico. É verdade que esta ideia de que Canaã era pai, no fundo, dos cuxitas, é uma ideia que aparece mais difundida, é uma tradição hermenêutica que já existe no meio onde este autor se move. Mas, provavelmente, o que está a levar este autor a fazer isto, no fundo, é o próprio contexto, não é? Provavelmente, neste contexto, ainda a maior parte dos escravos não eram africanos negros, mas a maior parte dos africanos negros que ele conhecia eram escravos. E, portanto, claramente, provavelmente, isto tem aqui, o contexto joga aqui um papel na forma como o texto está a ser interpretado. Se este é o primeiro texto, depois passar para o seguinte, é associar maldição pronunciada, a maldição pronunciada por Noé e a condição social de certos povos e pessoas, no fundo, a associação, já perceberam, a associação entre escravatura e negritude, se quiserem, permanece circunstancial. Ou seja, quase por azar, não é? Os povos que saíram de Canaã são os povos africanos, negros, não é? Quase por azar, é circunstancial. Mas este texto que vamos ler a seguir dá o passo seguinte, que é verdadeiramente a dupla, já estou aqui a guardar os textos todos, que é verdadeiramente a dupla maldição. Ou seja, começa por ser, sobretudo, nos meios de tradição muçulmana, vamos ver surgir esta dupla maldição, associada não já a Canaã, mas a Cam. Ou seja, a obra em questão é do século X, o estudo aponta que a tradição seja até anterior a 732, portanto, do século VIII, não é? Aqui se afirma, de forma velada, mas inequívoca, que Cam foi amaldiçoado com negritude e com escravatura perpétua. No fundo, são as duas faces da mesma moeda, e estamos a falar aqui de uma dupla maldição que justifica a condição humanamente degradante e a discriminação contra os africanos negros nas sociedades onde ela se propaga. Esta tradição, no fundo, que vai surgir num contexto e na órbita, no fundo, sobretudo muçulmana, vai rapidamente passar para a órbita cristã. A partir do século IX, já temos cristãos que falam desta dupla tradição. No fundo, cristãos nesta zona da Síria e nos países onde o Islão, no fundo, se tinha expandido, no fundo. E isto é de tal forma, sendo que às vezes permanece uma dicotomia entre Canaã e Cam. Isto é, os textos cristãos têm uma certa resistência a dizer que a maldição foi de Cam, porque o texto bíblico diz que a maldição foi de Canaã. Mas mesmo esta dicotomia, a certa altura, é vencida. Se virmos o texto seguinte, já leram o texto, já tiveram tempo de ler, se virem o texto seguinte, que é o mesmo texto, a Caverna dos Tesouros, mas numa versão em georgiano do século X, XI, se lemos, quando Noé acordou, ele amaldiçoou dizendo, maldito seja Cam, não Canaã, que seja escravo dos seus irmãos. Ele tornou-se escravo, ele e a sua descendência, os egípcios, os abissínios e os indianos. E Cam perdeu toda a vergonha e tornou-se negro. No fundo, ou seja, uma associação íntima
quase ontológica entre escravatura e ser negro, no fundo. Está a começar aqui a aparecer, século VIII e seguintes, está a aparecer com muita força. Novamente, é tentador e provavelmente correto associar o surgimento e a aceitação desta violentíssima tradição hermenêutica com o contexto no qual estes escritores se moviam, não é? Ou seja, vários autores chamam a atenção para o facto de que realmente a expansão islâmica para o Norte de África, no fundo, foi acompanhada também de um florescimento, no fundo, do comércio de escravos africanos negros. E isto até pode ter alguma coisa a ver, eu não sou de todo especialista no Islão, pode ter alguma coisa a ver com o facto do Islão proibir escravizar pessoas não só muçulmanas, mas até não muçulmanos que vivam num país muçulmano. E, portanto, isto vai obrigar, no fundo, a ir cada vez mais a sul, raptar pessoas, africanos da África subsaariana, para os vender para o comércio de escravos. E, portanto, novamente, o contexto joga aqui provavelmente um papel, embora claramente não chega para justificar nem o surgimento da dupla maldição, que é muito mais do que é, no fundo, muito mais o fruto do desenvolvimento progressivo de etiologias, no fundo, da negritude, que já são elas próprias violentas, e depois do facto verdadeiramente infeliz, no fundo, a infelicíssima coincidência de que o texto de Camus já fala de escravatura, o texto bíblico, embora não fale de escravatura de povos africanos, mas cabe aqui na situação entendida como tal de escravatura de um determinado povo. No fundo, 7 minutos. Não, estamos bem, então estamos bem. Portanto, no fundo, texto, se quiserem, e paratexto, aqui também são pretexto, não é? Portanto, acho que não, todos estamos a ver isso, não é? Claramente. Estamos a chegar ao quarto ponto e último, no fundo, que é como é que isto chegou ao Ocidente, nomeadamente ao Ocidente cristão. Ou seja, os textos que temos estado a ver são todos orientais. Permitam-me que use esta expressão que não é muito correta, não é? No sentido de serem escritos, foram escritas por autores no Próximo Oriente, no fundo, ou foram escritos em países, no fundo, sob a influência direta do Islão, no fundo, da expansão islâmica. No fundo, aqui é tentar perceber agora, neste último passo, como e quando a maldição de Cam, de alguma forma, chegou ao Ocidente, isto é, nomeadamente à Europa cristã. É comum considerar-se que a primeira referência em solo europeu à maldição de Cam é, efetivamente, na obra do português Gomes e Anos de Zurar, na Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné. Aqui é o único texto que eu vos deixo no original, porque isto é um português que se entende mais ou menos, no fundo. Estes negros, posto que sejam mouros como os outros, são, porém, servos daqueles por antigo costume, o qual creio que seja por causa da maldição. Depois do dilúvio, lançou Noé sobre o seu filho, Caim e Cam. Há aqui uma grande confusão nas fontes antigas. Caim e Cam é típico, mas nós sabemos, não há dúvida, porque o Caim não viveu com Noé, portanto é o Cam sem dúvida. Pelo qual o maldisse para que a sua geração fosse sujeita a todas as outras gerações do mundo, do qual estes descendem, segundo escreve o arcebispo Dom Rodrigo Toledo, etc., a propósito do saimento da arca, adoro esta palavra em português antigo, saimento da arca. Portanto, é comum associar-se, realmente, não há dúvidas que este é um dos primeiros autores a referir-se realmente à maldição de Cam, embora o texto esteja Caim, como já vos disse, no fundo. E associá-la, no fundo, não a Canaã, esta maldição, portanto, a maldição não é de Canaã, é de Cam, e associá-la aos povos da África Negra, não é? Mas é possível encontrar referências anteriores, e isto é talvez o mais interessante, no fundo, a esta maldição. 30 anos antes, e passa a cena seguinte, temos uma bíblica publicada, a famosa Bíblia de Alba, publicada em Castela, onde, no fundo, o dominicano Dom Luís de Gusmão pediu a um rabino para lhe dar as interpretações hebraicas, judaicas dos textos. E aparece ali novamente, na interpretação do rabino, ele diz: alguns dizem que esta maldição significa isto. O que acontece neste texto é que esta é a primeira representação iconográfica de Cam como um africano com traços, ou seja, como uma pessoa com traços dos africanos negros, no fundo. E, no fundo, vem ali a figura do meio, não é verdade? Não é muito mais, não tem, até a cor da pele não é muito mais escura, mas nota-se ali alguma fisionomia diferente dos seus irmãos, claramente. No fundo, este é o primeiro representação iconográfica de Cam como sendo africano negro, não é verdade? Mas ainda antes disso, no século XIII, ou no século XII, aliás, temos verdadeiramente a primeira referência à maldição de Cam no Ocidente. No fundo, é um comentador judeu muito conhecido, Abraham Ibn Ezra, que no seu comentário à Torá, a propósito de Gênesis 9:25, no fundo diz, alguns dizem que os cuxitas são escravos por causa da maldição que Noé lançou sobre Cam.
mas eles esquecem-se que o primeiro rei pós-diluviano foi um cuxita, Nimrod, de acordo com Gênesis. No fundo, o que ele diz é, leiam o texto, se faz favor. Pronto. Já percebem, no fundo, que começava a haver uma tradição, mesmo aqui no século XII, importante, à volta desta ideia de que o Cam tinha sido amaldiçoado e que essa maldição tinha uma coisa a ver com a escravatura dos povos africanos, não é? E depois o outro texto seguinte, no fundo, que é um texto alemão da Saxónia, Sachsenspiegel, que é um texto conhecido, um código de leis conhecido alemão, no fundo, e aquilo novamente volta a recusar esta prova escriturística. Outra vez já brilhando, aqui para baixo. Esta prova escriturística. Pronto. Não vamos entrar mais por aqui, no fundo. Há outros possíveis casos de referência à maldição, mas muito mais duvidosos. Mas o mais interessante é notar duas coisas. Primeiro, aqui não estamos a falar nestas referências propriamente da dupla maldição. Novamente, vocês reparam, se leem com atenção, é muito mais a associação, no fundo. Ou seja, a maldição é de escravatura e os filhos dele, basicamente, que azar, vamos dizer assim, foram os africanos negros. Não é? Ou seja, é muito mais circunstancial. Ainda não é a maldição de escravatura, claramente, e a maldição de negritude no mesmo texto, não é? Embora apareçam muito intimamente ligadas, no fundo. Portanto, esta é a primeira coisa a reparar. Portanto, uma primeira versão, se assim me permitem a palavra, ainda não é a versão mais arde desta maldição, dupla maldição. E a segunda coisa que é importante reparar é que, provavelmente, vários autores dizem isto, aqui nota-se a influência do mundo muçulmano, não é? Ou seja, como é que esta maldição entrou na Europa? Provavelmente, nesta primeira versão, através do mundo muçulmano. Ibn Ezra, que é o primeiro que refere, vive 50 anos na Espanha muçulmana, século XII, não é? E ele fala correntemente árabe, embora escreva quase tudo em hebraico, e cita autores árabes. O livro alemão, não é daqui, mas há um autor que provou por 2 mais 3 que o livro alemão depende de Ibn Ezra. Ou seja, ele sabe desta leitura do comentador espanhol, não é? Depois andou a passear pelo resto da Europa, como sabem, não é? E, finalmente, provavelmente, quer Zurara, quer Arragel, que é o tal rabino de Toledo, que faz a Bíblia, no fundo, ou que prepara a Bíblia, provavelmente são fruto da interação cultural, no fundo, própria daqueles vários séculos onde o Islão esteve presente, sobretudo, na Península Ibérica. No fundo, sobretudo, isto antes dos portugueses iniciarem as suas viagens marítimas pela costa atlântica, no 1440, etc. Ou seja, é tentador deduzir, com prudência, é tentador deduzir que a tradição hermenêutica que associa negritude e escravatura foi passada à Europa cristã juntamente com, permitam-me usar esta expressão violenta, mas que percebam, com a mercadoria humana, não é? No fundo, ou seja, com a venda dos escravos. Não é? Ou seja, passaram a tradição hermenêutica juntamente com as pessoas, basicamente, que estavam a ser vendidas. Não é? Pronto. Se é legítimo, no fundo, assumir que se trata de uma migração cultural, é importante também notar que na sua versão mais violenta, a dupla maldição, no fundo, parece ter surgido no Ocidente, no fundo, não sob influência das tradições islâmicas, mas como uma espécie de segunda invenção da mesma coisa. Isto é, um desenvolvimento interno. Vamos passar para o texto seguinte. O primeiro texto que refere claramente a dupla maldição é um texto deste missionário espanhol, Francisco de la Cruz, num relatório enviado à Inquisição, que ele diz: os negros são com justiça cativos por justa sentença de Deus por causa dos pecados de seus pais, e em sinal disso, Deus deu-lhes aquela cor. O texto seguinte, que é do século XVII, no fundo, que é um jesuíta, não ficamos nada bem na figura, como podem imaginar. Este jesuíta, ainda por cima, é o patrono do São Pedro Clavé, no fundo, portanto, ainda pior, não é? De alguma forma, é o grande pai espiritual dele, no fundo. Claramente aqui aparece uma explicação que, no fundo, tenta explicar as duas coisas, como é que aconteceu através do Cam e como é que aconteceu também através da maldição. No fundo, Deus, de alguma forma, já tinha posto uma qualidade, percebem o texto? Já tinha posto uma qualidade em Cam na expectativa de que ele viesse a ser amaldiçoado. Vão ver? Ou seja, já lhe pôs um sumo calor no corpo, na expectativa, Deus, omnisciência, na expectativa de que ele viesse a fazer o erro e a ser amaldiçoado. E, portanto, no fundo, esta equivalência, e dali procedem os negros e podemos dizer os escravos, tendo Deus tisnado os filhos por serem de maus pais. Pronto. A partir daqui, a partir do século XVII, vamos encontrar várias referências, um pouco por toda a Europa, na Península Ibérica antes de mais, mas um pouco por toda a Europa, Inglaterra, Holanda, Itália, França, inclusive na Polónia.
Ora, pouquíssimos, no fundo, destes autores, pouquíssimos, a gente consegue saber se mais ou menos de pouquíssimos autores conseguimos ter a certeza de que eles tiveram algum conhecimento das tradições muçulmanas. E, portanto, isto dá a entender que realmente foi um desenvolvimento interno. No fundo, a expansão marítima, as viagens marítimas dos portugueses do século XV e dos outros, XV, XVI e XVII, no fundo, acabaram por motivar o desenvolvimento de uma tradição hermenêutica que associa intimamente, quase diria ontologicamente, ser negro e ser escravo. No fundo, são duas faces da mesma pessoa, diríamos nós, no fundo, nesta tradição violentíssima que aqui aparece, no fundo. Pronto, esta é a tradição mais violenta, não vou aqui perder mais tempo, queria só terminar aqui com um texto. Vocês depois sabem mais do que eu seguramente sobre estes assuntos a seguir, aqui na Europa já moderna e seguinte. Isto depois é o que vai passar também para os Estados Unidos. No fundo, esta maldição de Cã vem depois da Europa e vai ser usada ali de forma ainda depois igualmente violenta. E vou terminar só com um texto que é o último, que eu ainda mais uma vez, mais exatamente, que é este texto, umas entrevistas que foram feitas para vocês verem a força desta tradição hermenêutica à volta do texto. Gus Rogers é um ex-escravo que foi entrevistado num projeto em 36, 38 nos Estados Unidos, foram entrevistados um conjunto de ex-escravos, este é do Alabama. E vou-vos ler o texto, no fundo. Sabe, menina, Miss, Noé tinha 3 filhos, e segundo, quando Noé se embriagou com o filho, com vinho, um dos filhos riu-se dele, os outros 2 pegaram no lençol e andando de costas lançaram-no sobre Noé. Ele conhece o texto. Noé disse àquele que se riu: os teus filhos trabalharão como escravos dos outros 2 filhos e serão reconhecidos pelo seu cabelo e pele negros. Mas esta frase que é de arrepiar, verdadeiramente. Aqui está o que Deus ensinou para nós. Sempre tivemos de obedecer ao homem branco e fazer o que vimos fazer, e é tudo. Não há como escapar ao que Deus decreta. Estamos em 1936, 38, não é? Pronto, isto não precisa de muito mais comentários, eu próprio estou arrepiado com esta declaração. Pronto, queria só terminar com 3 notas finais, já estou mais do que abuso do tempo, com 3 notas finais, no fundo. Pronto, como espero tenha ficado claro, no fundo, a Bíblia é sempre mais do que o texto bíblico nas sociedades, no fundo, e religiões que o tomam como texto de referência, não é? De uma forma trágica, funesta, sinistra, não é? Gênesis 9 acabou por tornar-se um instrumento de discriminação contra certos grupos humanos. Para este processo contribuíram decisivamente os contextos, os pretextos e, não menos importante, os paratextos, no fundo, as tradições de interpretação que gravitam à volta do texto. A história da recepção é fruto desta interação poliédrica entre estes 4 elementos, pelo menos. Também queria dizer-vos, isto é a sua nota, que podia ser tentador condenar os intérpretes e salvar o texto bíblico. Podia ser aqui a nossa tentação. Mas ainda que se pudesse aplicar neste caso, nunca o poderíamos tomar como princípio. Às vezes, é a história da interpretação que, de alguma forma, salva o texto bíblico. Textos horríveis, que se não fosse a história da interpretação, se calhar, ainda hoje o estávamos a aplicar horrivelmente, é verdade. Portanto, é preciso resistir a simplificações, é preciso resistir também a juízos morais absolutos sobre esta questão da relação entre texto e interpretação, na história da interpretação. Espero, sobretudo, que esta apresentação tenha contribuído para alertar-nos não só para os aspectos que entram ainda hoje na interpretação do texto clássico e, de modo particular, do texto clássico. Nós também temos os nossos contextos, pretextos e paratextos, também alertar-nos para ensinar a fazer uma crítica das fontes, no duplo sentido, não é? Estudar realmente o que se diz no texto. Reconhecer que qualquer fonte, também a fonte, culturais, valores sociais, são muito mais válidos e ajudam de forma decisiva a moldar o modo. Espero ter sido mais ou menos claro e... Faz esta alertou-me antes de fazer a comunicação, alertou-me que este é um tema no qual eu não era especialista. Alertou-me que este era um tema no qual não era especialista, que preparou propositadamente para esta comunicação, apesar do interesse que tinha, o que faz ter curiosidade em relação àquilo sobre que ele é especialista. Enfim, temos um quarto de hora, 20 minutos para perguntas. Vamos começar com perguntas dentro da sala.
E, enfim, havendo perguntas dentro da sala, se forem pôr o braço no ar, eu vou tentando ver se consigo gerir aqui um bocadinho a sala, depois passamos para perguntas no chat. Estou ali a ver que temos os números estão a subir, portanto, em princípio, se os números estão a subir, significa alguma coisa em relação à realidade, todos os estatísticos do começando, enfim, lá atrás, se puderes esperar só um bocadinho, por favor, para o Zé poder apontar o microfone para ti, quando tiver à vontade, podes A minha ideia era ao longo destes textos, me deu a ideia de estas pessoas africanas não serem humanos. A ideia, uma ideia que eu tinha era, mesmo quando estive a ler a biografia de São Pedro Claver, era uma das justificações e uma das coisas de darem na cabeça a São Pedro Claver por batizar estes escravos que vinham da Cartagena, era dizerem que eles não são humanos, e nestes textos não pareceu, portanto, parecem igualmente humanos, mas têm depois a justificação da cor para serem escravos. Portanto, a questão da humanidade não foi o caso? Sim, os textos são profundamente desumanizadores, mas não há talvez essa ideia, isso acho, quer dizer, lendo os textos à primeira vista, pelo menos não há essa ideia, pelo menos clara, de dizer que estas pessoas não são humanos, de alguma forma é mais dizer que eles são sub-humanos, de alguma forma, ou pelo menos que há aqui uma situação, como é que eu dizer, eu penso, por exemplo, neste Afonso de Sandoval, este jesuíta, não é verdade, que é o mentor de São Pedro Claver. Evidentemente esta pessoa está a trabalhar com os escravos africanos negros que chegam a Cartagena das Índias, não é? Está se calhar muito. Está a tratar com eles, no fundo. O que eu acho que é interessante, reparem, estes textos, é mesmo pessoas que, diríamos nós, têm uma atitude benevolente e estão com o intuito de ajudar e até de salvar as almas, no fundo. Reconhecem que os outros têm almas para salvar. Até esses, no fundo, o peso da maldição era de tal ordem, no fundo, que isso entrava no inconsciente e entrava no discurso como se fosse o normal. Como se fosse o normal. Ou seja, é isso que está aqui em causa, não é? Ou seja, eu acho que é mais isso, não é? É mais do que a ideia de negar a humanidade do próximo. Tem autores, no fundo, que têm o dever e a obrigação de ter lido o texto bíblico de Estudai, nem que fosse em tradução em latim, no fundo, o peso da tradição analítica é de tal ordem que condiciona, inclusive, a sua leitura de um texto que qualquer pessoa que leia vê, não está lá. Os abolicionistas americanos, de certa altura, do século XVIII, literalmente diziam aos outros, os pastores, leiam o texto. Literalmente, leiam o texto. Não havia discussão, era leiam o texto. Impressionante. Mas, obviamente, a questão da tradição hermenêutica aqui e o peso que ela tem neste caso, não é? Mas, respondendo à tua pergunta, creio que sim. Muito obrigado. Eu vou perguntar se há algo nesta hermenêutica que passa ao Novo Testamento, primeiramente para os textos dos apóstolos. Os contextos são completamente diferentes, como sabemos, mas há vestígios. É curioso, quando a pessoa olha para o texto bíblico, eu tratei hoje muito mais de textos que são pós-bíblicos, rabínicos, etc., daí para a frente, século II para a frente, basicamente. Quando a pessoa olha para o texto bíblico, não é que os autores bíblicos sejam indiferentes ao facto de que o Cushita, nomeadamente, é um africano negro e tem uma cor de pele diferente. Mas não há, de alguma forma, esta percepção de que, por esse facto, esta pessoa é fruto de uma maldição ou tem menos valor, de alguma forma. Isso é a coisa talvez mais surpreendente. Que a pessoa lê calmamente, no fundo, os textos bíblicos do Antigo Testamento e percebe que aqui não houve, que aqui há, no fundo, é uma relação com um povo como com o outro. Diríamos que a Bíblia tem relações muito mais violentas com outros povos do que com a opressão e de discriminação do que com os povos, com os custas que aparecem no texto. Mas já que falamos no Novo Testamento, há aqui um dado que eu não falei sobre, mas é um dado que é curioso e que tem a ver com, não diretamente com o Novo Testamento, mas com o tempo do Novo Testamento. E é curioso isto, não é? Porque isto também vai ajudar, e não tratei do assunto aqui, mas indiretamente ajuda isto, e sobretudo ajuda isto no contexto cristão e judaico também. Okay? Na transição de era, para a nossa era, no contexto judaico, o final de Alexandria vai desenvolver a chamada leitura alegórica da Bíblia, no fundo, que é
no fundo, o que já aconteceu no mundo grego, não é verdade? Ou seja, que no fundo, aqueles episódios que os deuses apareciam um bocadinho em má figura, os gregos já faziam uma leitura alegórica daqueles episódios. E no mundo judaico isso vai ser feito em primeiro lugar pelo Filão de Alexandria. Portanto, uma leitura alegórica dos textos, não é? Ou seja, imaginem, conquista de Josué que destrói Jericó e mata toda a gente. Leitura alegórica. Não, isto aqui é uma leitura quando as paixões da alma são vencidas pela razão. Leitura alegórica. E às vezes a leitura alegórica tem esta vantagem de esvaziar o texto das suas coisas. Mas concretamente, o que é que vai acontecer com o Filão de Alexandria e depois no mundo cristão com Orígenes? Antes de mais, o padre da igreja, que é o Orígenes e o Filão já antes dele, já havia, e há em todos os povos, no fundo, da concepção, esta concepção muito básica, não é? Escuridão mau, luz bom. Não é? Esta é básica, não é? Mas no mundo bíblico, no fundo, a cor do pecado é o vermelho, não é o negro. Mas, curiosamente, o Filão começa, e depois a Orígenes continua, começa a interpretar qualquer referência a coxitas, ou qualquer referência a pessoas de cor de pele negra, como uma referência a pecado e pecadores. O Orígenes, antes de mais, no famoso Cântico dos Cânticos, não é? A citação do Cântico dos Cânticos, assim, não é? Que a amada diz, eu sou negra, mas sou bonita. Ou eu sou negra e bonita, não é? Ali refere-se não à tez de pele, mas refere-se ao facto de ela ter a pele curtida pelo sol, por ser camponesa, não é? Ou seja, são mais escuros. De uma forma, no fundo, essa é a ideia. E o Orígenes vai pegar neste belíssimo texto e vai dizer, pois, realmente, aqui estão os pagãos que estavam em pecado e não sei o quê, Portanto, esta alegorização vai provavelmente condicionar posteriormente a leitura de um texto que aparece no Cochito, dos autores simples. Portanto, não é exatamente no Novo Testamento, que aí acho que não aparece muito, aparece os Cochitas no Atos dos Apóstolos, mas pouco, não é? Mais uma figura entre outras, não é? Mas há aqui, à volta da mudança da era, começa aqui um movimento de alegorização, que em alguns casos fez coisas boas, no caso concreto dos Cochitas, criou aqui mais um filão de discriminação. Não sei se respondi à questão minimamente. Sim. A terceira pergunta da sala, antes de passar para perguntas no chat. Então, neste caso, se calhar, mandava vocês uma pergunta de casa. Se vocês lerem em voz alta, façam por favor. Walter Ruden, como a Europa se desenvolveu, a África escreve nos antigos dos missionários católicos, estavam esquecidos com esta canção, nós somos os filhos de Cã, e nós somos os filhos de Cã e fomos amaldiçoados. Se não temos que se ler um vocabulário que as pessoas que estão em casa possam depois também perceber, acho que todos ficaremos a ganhar. Isto acontece. É uma questão de interpretação, texto para texto. Isto acontece mais vezes. Vou ler ali que é mais fácil. Walter Rodney, em Como a Europa se desenvolveu, a África escreve que nos anos 50 missionários católicos ensinavam as crianças congolesas esta canção. Nós somos os filhos de Cã, Ham, e fomos amaldiçoados. Sejas maldito ou Ham, por causa de ti, ainda hoje vimos este drama. Se há simplificação do texto, simplifica. Muitas vezes o confronto com os intermediários, ou não. E o seguinte. Não, mais outra coisa. Imagino que os intermediários estão com os intérpretes ou com as pessoas que transmitem, evidentemente, ou seja, aqui não há dúvidas nenhumas que isso tem que ser feito, tem que ser denunciado. Destas leituras, não há outra alternativa, isto é. E provavelmente também daqui a 50 anos ou 100 anos outros terão a missão de denunciar algumas das leituras que nós fizemos e que também eram enviesadas e violentas para o grupo A, B, C, D ou H. Eu acho que sim. Acho que sim, quer dizer, a pergunta acho que sim. Eu creio, na sua perspectiva, a expansão ibérica contribuiu para a difusão da universal do duplo anátema que referiu. Sim, isto é, basicamente, a tradição vai entrar na Europa através da Península Ibérica, através do mundo muçulmano, sobretudo, mas depois vai ser reinventada para uma versão ainda pior no mundo cristão, no mundo cristão europeu e, em primeiro lugar, entre missionários, que realmente missionários, e entre os povos que foram imediatamente para a costa atlântica e depois, sobretudo, começaram o tráfico de empresas esclavagistas para o outro lado do Atlântico, não é verdade? E depois, a altura, vai se difundir realmente por toda a Europa e, finalmente, pelos Estados Unidos. Portanto, sim, temos claramente uma grande parte de responsabilidade nesta história, seguramente.
Há uma pergunta da sala? Vasco, por favor. Deixa só virar o microfone para ti, por favor. Muito obrigado. Isto é uma pergunta sobre aquilo que não foi falado, portanto, se calhar não vem muito a propósito. Mas, e portanto, mais sobre a era contemporânea, e simplificando um bocadinho, assumindo que isto foi a leitura maioritária, ou a doutrina aceite durante muito tempo, existe algum momento, vimos uma citação dos anos 30, não é? Isso é assustador. E a minha pergunta... Diz? Hoje eu gosto de pensar que se alguém dissesse isto, a própria Igreja, nas suas diferentes formas, e até, eventualmente, o judaico, se manifestariam e fariam uma justificação, um comunicado a explicar como não é assim. A minha pergunta é se identificas algum momento recente na história em que isto deu a volta, ou se tem sido tão progressivo, e como também não é uma questão que as pessoas falem muito e conheçam, se isso não aconteceu, ou seja, quem estuda isto percebeu isto é relativamente absurdo, mas o povo, nós, isto passou-nos ao lado. Eu creio que dos autores que li, o que se percebe, sobretudo, é que, no fundo, isto, se quisermos, são duas ondas distintas, quer dizer, sobretudo na Europa, não é? São duas ondas distintas. Começa a entrar lentamente esta maldição de Cam, e a certa altura, nos séculos XVII, quando estamos no apogeu da empresa esclavagista, basicamente essa é a opinião maioritária. Na Europa, século XVIII e XIX, começa-se já, naturalmente também, provavelmente, com a denúncia da própria empresa esclavagista, pouco a pouco, no fundo, começa-se a ver-se cada vez mais vozes a levantar a voz e dizer: calma, isto não é o que está no texto. Isto não é o que está no texto. E é preciso denunciar esta interpretação, porque é errónea, falaciosa. Eu diria que na Europa, final do século XIX, a coisa está, não é resolvida, mas a coisa, há aqui já claramente, deu-se a volta de alguma forma, no fundo. Começa a não ser aceitável fazer isto facilmente, ainda que continue a haver conhecimento disto. Não é? Mesmo a etiologia, por exemplo, a etiologia que eu falei do sexo na arca, não é? Ela claramente, aquela rabínica, essa vai desaparecer basicamente no século XVII, XVIII. Mas começa só a ser objeto de estudo. Deixa de ser uma coisa que é reproduzida como uma opinião. A impressão que eu fiquei é que nos Estados Unidos a coisa chega ao século XX. E depois a coisa dramática, que também aparecia no livro que li, que é, a certa altura, a maldição de Cam, sobretudo em algumas tribos africanas, desacoplou-se da história do Cam e da história bíblica. Isto é, o que a gente tem em algumas tribos africanas, e claramente foram influências nacionais, provavelmente, o que nós temos em 70 até 66, etc. Temos uma história que não tem os personagens bíblicos, mas que é exatamente igual. Certo? Tens personagens do folclore próprio, tens personagens daquela tribo, dos seus heróis, mas a história é idêntica. Claramente chegou lá, ficou lá e permaneceu lá. Não sei se é provavelmente um ponto de transição, mas eu diria isto em relação a estas duas diferenças, em relação ao continente mais europeu e ao continente mais americano, com outra ainda agravante, que também é um autor que diz isso, teria que se ler com detalhe, é um autor que diz isso, no fundo, que é, na Europa, a maldição de Cam vai estar muito mais, a certa altura, vai ser muito mais comentada por causa da etiologia da negritude, do ser negro. Explicar porque é que há povos que têm uma cor de pele mais negra. Ela aparece na dupla versão, mas é muito, muito mais interessada na questão da cor de pele. Curiosamente, na América, não, dramaticamente na América, nada curioso, o que vai acontecer é que é muito mais a etiologia da escravatura que vai ter a parte da frente, o palco, de alguma forma. A outra está lá sempre acoplada, mas a questão da escravatura, provavelmente isso tem a ver com o contexto americano concreto, né? Isto antes e depois da Guerra Civil, né? Mas sobretudo mesmo antes da Guerra Civil, de forma dramática, século XIX. Não sei se respondi, acho que mais ou menos espero ter respondido agora. Temos mais alguma pergunta no chat, Madalena? Não? Ok.
Ficou tudo suficientemente baralhado. Temos uma que eu agora, ok. Então vamos lá ver. Esta Roberto. Desculpa. Vamos considerar a questão para ser tratada nas traduções bíblicas, por exemplo, a sua hermenêutica. Eu não conheço em detalhe, isto é, eu não conheço em detalhe as Bíblias protestantes hoje em dia, realmente. Eu conheço mais as católicas, hoje em dia a maior parte das Bíblias já são até traduzidas por tradução ecumênica, por exemplo, francesa, etc., são traduzidas por católicos, protestantes e até ortodoxos. O que eu acho que acontece na maior parte das Bíblias, sobre este texto de Gênesis 9, há uma nota, muitas vezes, sobre o caráter nefasto da história da interpretação. Como vocês podem imaginar, é uma nota de rodapé. Evidentemente, não há tempo numa nota de rodapé e nem na questão da tradução de chegar aqui. Mas isto não é uma questão de tradução propriamente dita, é uma questão da história da recepção. O texto até pode estar claro, e estava claro como a água para quem estava a ler, no fundo. A tradição hermenêutica era de tal forma, vou dizer, poderosa, no fundo, que condicionava decisivamente o que estava a ser lido. Não é o único texto, também há textos do Novo Testamento, não é o único texto, tem uma história da recepção brutal, não é? E há textos que até são lindíssimos, diríamos nós, e cuja história da recepção é absolutamente trágica. Portanto, pode acontecer. Eu diria, acho que hoje em dia a maior parte das Bíblias pelo menos reconhece ou aponta ao leitor, veja que isto deu coisas dramáticas, funestas e horríveis. Bem, Francisco, são 7h58, cumpre rigorosamente o tempo desta hora de conferência. Agradeço-te a disponibilidade e o rigor na preparação. Francisco, desde há muitos anos, quando estávamos juntos, preparava rigorosamente o que quer que fosse, e pronto, é bom ver que o tempo passa e que isto melhora. Agradeço a todos a presença, que amanhã continuamos para a última sessão na Brutéria desta semana organizada com os Institutos Sociais e com a Memoir, neste curso de Memória e Pós-Colonialismo. Branca Elefante Ribeiro fala também André Costa Jorge, diretor dos Refugiados, e por isso temos mais uma sessão ainda amanhã. Francisco, muito obrigado por hoje. Até amanhã. Obrigado.